Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Eu fico muito grata a Deus pela sua participação em todas as nossas aulas até o dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigada por cada comentário, por cada like, por cada participação de vocês. Isso é muito importante para nós. E se você é novo por aqui, está chegando agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e não esquece de deixar seu feedback aqui embaixo desse vídeo também, ok? Compartilha com os amigos e irmãos e vamos embora para a aula de hoje. Hoje nós chegamos à nossa aula de número 14, onde nós falaremos sobre o professor de classes adolescentes, com foco em metodologia e didática. Então vamos embora para a aula de hoje? Nós temos aqui o nosso amigo professor Dominguinho, que vai estar passando para a gente o cronograma da aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre diferença entre metodologia e didática. Nós vamos caracterizar as classes adolescentes. Nós vamos falar sobre metodologia aplicada, didática aplicada e teremos uma aplicação prática também, ok? Então vamos embora. Vamos lá. O conceito de metodologia. Essas definições vocês vão reparar que ao longo das aulas de parte prática, de metodologia e didática, elas se repetirão, porque são conceitos. Mas a forma como nós vamos aplicar esses mesmos conceitos em classes diferentes, vocês vão ver que ela vai variar. Então vamos lá. Por definição, metodologia é o campo que estuda a forma com que o conhecimento é produzido. Ela compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos seus alunos. Então, metodologia nada mais é do que o método, a maneira que eu transmito o conhecimento para o meu aluno. Qual ferramenta eu vou usar para estar passando o conteúdo teórico que fique de fácil entendimento para os meus alunos. E aí eu tenho aqui também didática. E a definição de didática consiste na análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou grupo. A didática faz parte da ciência pedagógica, sendo responsável por estudar os processos de aprendizagem e ensino. Então, é através da didática que eu vou fazer as minhas aplicações. O método é a ferramenta que eu uso para poder introduzir a teoria e a didática é uma aplicação mais prática, eu fazer aquilo ficar claro na mente do meu aluno. A gente vai ver isso mais à frente. E aí vamos caracterizar aqui as classes adolescentes, lembrando sempre de você contextualizar com o seu ambiente a nível cultural, intelectual, social, para você aí caracterizar a sua própria classe, ok? Você precisa aí elencar os elementos da sua classe. Essa frasezinha aqui ela vai se repetir em todas as nossas aulas práticas, porque isso precisa ficar gravado no coraçãozinho de vocês. Uma mesma aula de um mesmo assunto não será ministrada da mesma forma em classes diferentes. Você precisa se adaptar à sua classe. Você é um professor 1001 utilidades, ok? Isso precisa ficar claro na mente de vocês. Aqui nós temos a pirâmide de aprendizado de William Glasser, onde eu tenho os percentuais de aprendizado mediante a maneira como esse aprendizado é passado. Então, se eu só leio, eu só tenho 10% da minha leitura retida pelo meu cérebro. Se eu escuto apenas, eu tenho apenas 20% de retenção do meu aprendizado. Quando eu observo, eu uso os meus olhos para poder aprender alguma coisa, eu estou aí absorvendo 30% do que eu estou vendo. 50% eu absorvo quando eu vejo e ouço. 70% quando eu discuto com outras pessoas. 80% quando eu faço, eu vou para a parte prática. E 95% quando eu ensino as outras pessoas. Uma coisa que a gente precisa ressaltar é que tem pessoas que vão ter aqui características bem pessoais. Por exemplo, tem pessoas que só observando elas aprendem muito. E tem pessoas que só ouvindo elas também aprendem muito. Isso varia de pessoa para pessoa. Só que, no geral, quando a gente consegue aqui fazer as pessoas terem uma participação mais ativa no processo de aprendizagem, é comprovado que a retenção do conhecimento é maior, ok? Então, avalie aí como seus alunos aprendem melhor para você estar aplicando a melhor ferramenta.
E aí agora vamos aqui caracterizar a classe adolescente. A adolescência é a fase de transição da infância para a juventude. O ambiente de aula deve estar confortável, adaptado à idade deles. Então, olha só, já começa aqui um ponto de muita importância. Às vezes a gente quer pegar uma classe de adolescentes e colocar numa sala cheia de bichinho, cheia de figuras infantis. A gente tem que ter em mente que adolescente não gosta de ser comparado à criança. Eles acham que já cresceram, evoluíram e eles não gostam de estar num ambiente infantilizado. Então, se você tem uma sala separada aí para os seus adolescentes, caracterize essa sala com cara de adolescente. Deixe essa sala um pouquinho mais moderna. Coloque aí elementos visuais, não muitos, não polua também visualmente, mas aí coloque elementos que vão deixar o ambiente mais confortável para os seus alunos. Traz bastante conteúdo visual, auditivo, trabalhe com os sentidos deles. Incentive-os a falar. Adolescentes costumam não se abrir em público, mas quando eles estão num ambiente de amizade confortável, isso flui de maneira melhor. Adolescentes geralmente têm aquelas panelinhas, aqueles grupinhos, sabe? Aquelas mini tribos que a gente se vê formada por ali. A gente tem que achar uma maneira de aproximar essas panelinhas, né? Quebrar essas panelinhas e usar aí as fortalezas de umas com as fraquezas de outras de maneira que eles interajam entre si e entendam que a amizade deles pode fluir mesmo sendo de grupinhos diferentes. Porque geralmente tem aquele adolescente mais tímido quando que anda com adolescente mais tímido. A gente tem aqueles mais extrovertidos, a gente tem aqueles adolescentes que gostam de música, né? São aqueles mais os músicos que têm uma tendência maior para a área musical. A gente tem aqueles adolescentes que gostam muito de jogos e aí eles ficam com os amiguinhos dos jogos. Então, você vai perceber que geralmente eles se dividem em grupinhos. Então, tenta usar isso em favor da sua aula. Tenta trazer assuntos que tenham a ver com essa realidade de vida deles. E aí estimula isso, estimula esse ambiente de amizade. Isso vai facilitar o aprendizado entre eles porque eles vão se sentir amigos. Então, o que precisa ficar claro? Adolescente não gosta de ser comparado à criança. Faça um ambiente de aprendizagem característico aí para os adolescentes e faça o que for possível para você atrair e reter a atenção deles. Só que, amados, a gente precisa falar aqui de um assunto muito sério. Os nossos jovens, os nossos adolescentes têm sofrido um ataque espiritual muito grande. Como isso se dá? O inimigo tem investido fortemente em coisas para poder atrair os jovens e os adolescentes por meio de redes sociais, por meio de influenciadores, por meio de amigos que acabam induzindo o adolescente a se sentir mais atraído pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Como resultado disso, a gente tem a evasão escolar, a falta de interesse dos adolescentes para poder estar nas aulas, porque as coisas de Deus se tornam coisas enfadonhas, coisas chatas para eles, enquanto o mundo tem várias coisas aí satisfatórias para a carne. Então você precisa entender que o adolescente está vivendo a fase da puberdade, aonde os hormônios estão aflorando, aonde muitas mudanças estão acontecendo tanto na mente quanto no corpo deles também. Então a gente precisa entender todo esse boom de emoções, esse monte de coisa acontecendo na mente de um adolescente, esse monte de influência ao qual ele é exposto, e aí a gente tem cada vez mais adolescentes ansiosos, adolescentes que não têm uma real noção da sua sexualidade, adolescentes que vivem em lares onde eles são desprezados, onde eles não são ouvidos, às vezes com famílias desestruturadas. Então a gente precisa realmente conhecer, criar vínculo com os nossos adolescentes, porque não basta eu querer chegar no domingo ou então no dia da aula e querer me aproximar deles. Eu preciso criar laço, eu preciso criar vínculo com esses meus adolescentes. Por isso que é muito interessante você usar como estratégia colocar a liderança dos seus adolescentes para trabalhar também com a parte de ensino, porque eles já têm um certo vínculo, então isso vai facilitar o relacionamento ensino-aprendizagem entre eles. Essa é uma dica, uma estratégia que você pode estar usando, mas a maior dica que eu posso dar para você hoje é ore, oração, para Deus te dar estratégia, para Deus dar ânimo para esses adolescentes, porque o investimento tem sido muito grande contra a vida deles. Então a gente precisa usar a oração como nossa arma, como nossa ferramenta principal, ok?
E aí agora aqui nós vamos fazer um resumão sobre metodologia e didática para a gente poder aplicar. A gente viu na aula anterior das classes adultas que metodologia e didática são coisas diferentes e se completam entre si. Hoje eu vou estar passando para vocês de novo esse conteúdo e ele vai se repetir, como eu disse, é conteúdo teórico, em outras aulas também, para a gente poder entender como que eu aplico e para que eu aplico determinado conteúdo. Então vamos lá. Metodologia nos dá juízos de realidade, que são descritivos e quantitativos, o método como o ensino será aplicado, enquanto a didática nos dá juízos de valor, estabelecem valores ou normas, qual a finalidade, para que servirá o que está sendo ensinado. Então vamos lá. A metodologia, ela vai me dar o conteúdo em si, a teoria em si. Para que eu estou aprendendo aquilo? É a didática que vai me dizer. Então, a metodologia, eu preciso aprender que 2 mais 2 é 4. Eu preciso aprender que a fórmula da água é H2O. Eu preciso aprender que verbo indica uma ação. Então, eu preciso aprender o conteúdo. Como eu vou passar esse conteúdo é o método que eu vou usar, é a metodologia que eu vou usar. E a didática, ela dá juízo de valor. Para que eu ensino matemática? Para que eu ensino biologia? Para que eu ensino física? E agora trazendo para o nosso contexto cristão. Para que eu ensino Bíblia? Para que eu ensino princípios de Deus? Para que eu faço isso? E aí você vai trazer uma aplicação prática para aquilo, a finalidade. E aí você vai usar recursos didáticos para poder te facilitar nisso. Vamos ver a seguir quais seriam eles. Eu tenho aqui, recursos metodológicos, recursos de metodologia. Eu posso fazer aplicação de exercícios, eu posso fazer uma aula expositiva, que é uma aula falada, eu posso fazer uma dramatização, que é uma peça, um estudo de caso, que é pegar aí uma história ou alguma coisa que está em alta na mídia. Isso daqui fica muito legal fazer com adolescentes e jovens. Você pega aí alguma coisa que está bombando nas redes aí e você trazer isso para dentro do contexto bíblico, você trazer isso para dentro da sala de aula. Você pode usar aí o termo tá na mídia e você querer trazer esse assunto. Por exemplo, vamos falar de ansiedade. O que a Bíblia tem a falar sobre ansiedade? Vamos falar sobre suicídio. Por que tem tantos adolescentes se suicidando? E aí você pode deixar eles participarem, mostrar como eles se sentem, o que eles pensam a respeito. Aí vamos fazer aqui um painel, vamos fazer aqui um painel de entrevista, vamos fazer aqui uma pesquisa de campo, peça para eles trazerem experiências dos amigos. Vamos fazer um seminário, fazer os adolescentes falarem, participarem. Ah, mas isso é muito do ambiente escolar. Amados, dá para fazer isso na EBD, dá para trazer isso para o nosso ambiente. É tudo questão de adaptação, é tudo questão de esforço. E a gente tirar aquela velha mentalidade de que aula de EBD é só o professor falando e os alunos escutam. Não, é escola dominical. A gente aprende enquanto ensina. Então o ensino tem que ser participativo. E aí aqui alguns exemplos de recursos didáticos, que é como eu vou aplicar o que eu vou ensinar, como que eu vou engajar o meu aluno. Eu vou usar o quadro, eu posso usar jornal, cartaz, eu posso usar slide, eu posso usar um filme, eu posso fazer a noite da pipoca com os adolescentes, o cinema, para estar passando um filme falando sobre um assunto e eu vou estar depois trazendo uma aplicação prática para a vida deles. Eu posso estar fazendo uma visita técnica a algum lugar, né? Uma visita técnica é o que a gente chama, posso estar fazendo um passeio e depois trazer todo um contexto bíblico para aquilo. Ah, mas é muito difícil fazer esses links. Não é, peça a Deus sabedoria, que Ele vai abrir a sua mente para você ter várias ideias criativas, eu tenho certeza. Você pode usar uma música, você pode usar aí um aparelho de som, você pode usar aí texto, como eu disse, reportagens, exemplos, né, do cotidiano deles. Então, tudo isso daí são recursos didáticos que você vai aplicar o porquê que você está ensinando aquilo. Então, repare, metodologia, vou ensinar sobre Jesus. Por que eu vou ensinar sobre Jesus? Aí já entra o recurso didático. A gente vai ver um pouquinho mais disso no exemplo prático, que é aqui agora, o exemplo prático. Eu tenho que contextualizar a minha aula, eu preciso conhecer minha classe. Vocês precisam ter isso em mente. Toda vez que eu sentar para preparar uma aula, meu primeiro pensamento deve ser: quem é a minha classe? Como são os meus alunos? Quais as características deles? Então vamos lá. A minha classe é uma classe adolescente. Ela tem o quantitativo de 16 alunos. Por que eu preciso saber a quantidade? Ou pelo menos ter uma noção aproximada dela, para eu poder adequar aos meus recursos didáticos. A faixa etária dos meus alunos é de 12 a 16 anos.
eu tenho 1 hora e 20 minutos para poder dar essa aula e eu tenho o tema redes sociais e a Bíblia. Para adolescente, os temas têm que ter a ver com eles. Eu não posso dar uma aula para adolescente falando de criação de filhos. Fica uma coisa um pouco fora de contexto. Eu não posso querer dar uma aula para adolescente falando de administração financeira. Isso está mais voltado para a vida adulta. Dá para fazer para adolescente? Dá. Só que eu tenho que adequar a faixa etária. Então, se eu falar de assuntos que têm a ver com eles, mas a gente está falando de EBD, coisas da revista. Vocês podem reparar que a revista de adolescentes, a revista de juvenis, ela já vem aí com um contexto mais voltado para a realidade deles. E aí, qual a metodologia que eu vou estar usando aqui para poder ministrar essa aula? Eu vou estar usando aqui um estudo de texto e um mapa conceitual. Eu posso estar aqui usando como exemplo o estudo de texto uma revista da EBD mesmo. E o mapa conceitual aqui é uma síntese, é um resumão em forma aí de um organogramazinho aí que eu vou mostrar para vocês no slide a seguir. Quais recursos didáticos eu vou utilizar? A apostila, que seria a revistinha para eu fazer o estudo do texto. Então, eu vou estar usando aqui os meus recursos didáticos, uma apostila, uma TV, um projetor e papel e canetas diversas para anotações dos alunos. Então, aqui, olha só, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem. O assunto é rede social e a Bíblia, então é interessante eu levar imagens que façam esse link visual com o tema em si, deixar a interação deles, eles olhando aí, ó, as revistas, eles interagindo entre si, e depois um mapa conceitual, que eu vou unir texto à imagem, para poder ficar tudo bem claro e resumido na mente deles. E aí, é uma frase que vocês vão ver com uma certa frequência aqui, porque isso é de suma importância. Você precisa ser um professor camaleão, uma professora camaleoa, porque, repito mais uma vez, uma mesma aula de um mesmo conteúdo não vai ser ministrada de igual forma para classes e pessoas diferentes. Você precisa se adaptar. Você é o líder da sua classe, é você quem dita o ritmo e o desenvolvimento dos seus alunos. É óbvio que eles têm participação no processo de aprendizagem deles, mas você é o responsável por incentivar. Fazendo a sua parte, os frutos virão como consequência, ok? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vou deixar para vocês aqui um versículo que está lá em Salmo 119, verso 9, que diz: Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Fique com Deus. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!